a parábola do joio? Primeira coisa, irmãos, é saber um pouco o que é parábola, né? Talvez muitos saibam, outros não, né? Uma parábola é uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição moral. O ouvinte de uma parábola irá se identificar com algum personagem da parábola que ele irá ouvir. Então, o propósito de Jesus em propor parábolas era justamente para que a multidão que lhe ouvia, cada um, identificasse com algum personagem da parábola. Então, por isso, a parábola do joio, os irmãos vão ver, tem muitos personagens aí nesta parábola, né? Quero ver aí com os irmãos, versículo 37, e Jesus então, ao explicar aos discípulos o significado da parábola, ele vai também identificar os personagens, e ele diz, verso 37, Jesus respondeu a eles: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, é o próprio Jesus. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. E a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Então, os irmãos podem notar aí que o próprio Jesus descreve cada personagem da parábola, e é normal, irmãos, que cada pessoa que ouve uma parábola, ela vai procurando o seu lugar na parábola. Eu sou o ceifeiro? Eu sou o joio, eu sou o trigo, eu sou o servo lá da casa do dono do campo, e assim você vai procurando o seu lugar de acordo com você vai ouvindo. A parábola era este o propósito de Jesus. Muito bem. Jesus contou parábolas para indicar o crescimento do seu reino, ou do reino de Deus aqui na terra. Lembre que o Evangelho está começando a ser pregado pelo próprio Jesus, anunciado por João Batista. Em seguida, Jesus começa então a anunciar o Evangelho do reino para os judeus, e nesta parábola então ele vai indicar que este trabalho terá um crescimento que jamais os apóstolos imaginavam que ia ter, né? Os irmãos sabem que o reino dos céus cresceu tanto na terra, depois de Jesus apresentar o Evangelho, que o mundo se dividiu em duas partes, AC e DC, né? Os irmãos que estudam aí sabem que o mundo antes de Cristo e o mundo depois de Cristo. Então, de tal maneira cresceu, né? Mas Jesus já havia advertido que esse crescimento iria acontecer alguns problemas com ele, né, irmão? Então, nós vamos ver aqui, a primeira coisa é que Jesus mostra aos discípulos que a semente do Evangelho começa a ser lançada no campo ou no mundo, e ele propõe primeiro uma parábola antes desta, que está no verso 1 do capítulo 13, aí, veja aí. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se na beira-mar, e grandes multidões se reuniram para perto dele, de modo que ele entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia para ouvi-lo. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear.
E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vindo as aves a comer. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os irmãos veem que Jesus, ao anunciar que o evangelho dele iria ser proclamado no mundo inteiro, ele começa com a parábola do semeador. E o semeador, ele se refere a ele mesmo, né? Ele diz: o semeador saiu a semear a palavra. E você já deve ter lido essa parábola, que a semente cai em 4 tipos de solos diferentes, né? Apenas um solo vai produzir o fruto que o semeador esperava. Jesus então, irmão, mostra aos discípulos que a semente do Evangelho começava a ser lançada no campo, que é o mundo, segundo ele explica lá na parábola do joio. E Jesus mostra que o inimigo do dono do campo tentaria atrapalhar essa semeadura. Então os irmãos notem aí no capítulo 13, no versículo 19, que a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Esta é a semente que caiu à beira do caminho. Então, os irmãos, notam que Jesus diz: olha, eu vou começar a semear a semente do Evangelho, mas o inimigo vai começar a tentar atrapalhar a minha lavoura. Eu vou jogar semente, e porque o coração de vocês não está preparado para receber a semente, ele vai lá e tira, para que não produza o fruto respectivo. Irmão, queria lembrar os irmãos um pouco da cultura do Oriente sobre essa questão de um inimigo tentar atrapalhar a lavoura do seu inimigo. Era um costume de vingança. Então o inimigo, o cara não gostava do outro, e ele, para se vingar, ou ele queimava a lavoura do outro, ou ele plantava uma semente ruim junto à boa para atrapalhar o serviço daquele que ele não gostava. Os irmãos podem já ter visto isso no livro de Juízes, que Sansão, para provocar uma briga com os filisteus, ele atou fachos de fogo no rabo de raposa e soltou na lavoura dos filisteus. Isto então trouxe uma revolta dos filisteus, e era uma provocação que Sansão estava fazendo contra os seus inimigos. Os irmãos lembram que quando Absalão queria falar com Jesus, quando Absalão queria falar com Davi, e ele pediu para o general de Davi várias vezes: me leva na presença do meu pai que eu quero falar com ele, e o Joabe não queria levar. O que foi que Absalão fez? Mandou tacar fogo numa lavoura do general para que ele, com raiva, viesse rapidamente falar com ele. Então, irmão, basicamente era um costume de vingança. Estava querendo se vingar contra o seu inimigo, ele ou semeava uma semente ruim no meio da boa que o seu inimigo plantou para atrapalhar. Então Jesus aproveitou isto para indicar o que era o trabalho do diabo na semeadura do Evangelho, né? Os semeadores estão semeando a boa semente, e o diabo vai atrás de atrapalhar isto.
Jesus mostra então que por fim o inimigo semeará um evangelho falso para atrapalhar o verdadeiro evangelho. Então os irmãos podem ver aí que no verso 24, que já lemos, né? E você pode ver o 24 e 25. Outra parábola ele propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e se retirou, né? Foi embora e deixou o problema ali. Irmão, se você não está assistindo à escola bíblica, domingo que vem, se você pudesse vir, eu apresentarei um vídeo aqui selecionado de todos os falsos cristos. Não estamos falando de falso profeta, que não é possível conferir o tanto que tem, né? Nós estamos falando de falsos cristos que existem na atualidade. Alguns, outros já morreram, que asseveram ser a reencarnação de Jesus Cristo. Então você vai saber, tanto porque eles usam essa frase reencarnação, como você vai saber multidões que seguem esses homens que são cristos falsos. Então, irmão, você nota, olhando para o cenário mundial, que o que Jesus disse está acontecendo ainda nos nossos dias e com maior volume, né? O inimigo semeando um falso evangelho para que o verdadeiro seja sucumbido e confundido na mente das pessoas. Eu não sei se vocês viram essa semana aí uma aberração em São Paulo lá, né? Lá em São Paulo, uma igreja evangélica, o termo que eles usam, eles ungiram um casal de lésbicas, duas mulheres lá que são casadas, eles ungiram como apóstola. Então essas duas mulheres receberam o título de apóstola de Cristo, o título de Paulo, de Pedro, de André. E sabe o tanto de gente que tinha na unção das apóstolas? Multidão. Então o nosso Senhor, quando advertiu sobre isso, irmão, não era brincadeira e nem era para a sua igreja brincar de evangelho, não. Era se firmar no evangelho bíblico e verdadeiro, senão a sua fé vai por água abaixo também, né? Além disso, Jesus diz que o joio e o trigo vão crescer juntos até o dia da ceifa. Ele menciona aqui, você nota aí, irmãos, que vai aparecer um outro personagem aí a partir do verso 26. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, agora somos nós, né? Servos do dono da casa. Vieram falar para o seu senhor: Senhor, apareceu um joio lá no meio das sementes do trigo que o Senhor mandou, que o Senhor semeou. O Senhor quer que a gente vá lá e arranque? E ele responde: não, para que arrancando o joio não aconteça também de arrancar algum trigo. Deixa eles crescer juntos. E no dia da colheita, direi aos ceifeiros, aparece aqui outro personagem, que são os anjos, né, os ceifeiros, mandarei que eles arranquem primeiro o joio, atos e feixes, e joguem na fornalha, e depois que eles recolham o meu trigo e coloquem no meu celeiro. Muito bem, irmão. Então, eu quero que os irmãos vejam aí que nós, nem pastores, nem a igreja, ela tem condições suficientes para olhar e dizer assim: bem, vamos fazer a separação. Olha, você é joio para cá,
se é trigo para cá. Porque há joio que se comporta às vezes muito melhor que um trigo, né? E então pode acontecer um erro. Então você nota que nem é os anjos que vão designar quem é trigo e quem é joio. É o próprio Senhor. É o Senhor que vai dizer: pega aquele joio ali para cá. É o próprio Jesus. Porque ele é o quê? É Deus, né? Ele conhece a mente e o coração das pessoas. Os irmãos lembram que durante o ministério dele, aparece lá que Jesus não se confiava nenhum deles, porque ele conhecia o que era a natureza humana. Não precisava que ninguém dissesse para ele. Ele sabia cada coração ali que estava presente. Irmãos, embora eu tenha esquecido, não vão levar em conta isso, porque eu já sou velho, é o versículo-chave nosso. O nosso versículo-chave está no capítulo 3 do Evangelho de Mateus. Mas é importante ler, porque esse capítulo 3, verso 12 de Mateus, fala, é o próprio João Batista, falando que quando Jesus viesse, ele já viria com a sua pá na mão para fazer uma limpeza na sua eira. Então os irmãos devem lembrar que o agricultor tinha uma parte perto da casa que era ou de barro batido ou cimentado, onde toda a lavoura era trazida para ali, e ali ia ser feito o processo de separar o fruto da palha. E depois então o fruto era colocado na beira, né? É interessante porque criaram esse ditado: quando alguém não tem nada na vida, o cara diz: esse aí não tem eira nem beira, né? Que é o peral do barracão do dono da lavoura. Então era estendido assim, feito um local de guardar os frutos. Então limpava o fruto aqui na eira e guardava lá na beira, né? Então o cara de fulano não tem eira nem beira, porque o cara nem tem fruto nem tem lugar para guardar, né? Alguém que não tem nada na vida, né? As pessoas usam esse termo. Então, irmão, veja aqui em Mateus capítulo 3, verso 12. Se você já achou, vamos ler. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então você vê que João Batista, mesmo antes de Jesus começar a pregar o Evangelho, João Batista está aprendendo. E olha, quando Jesus chegar, quando o Messias vier, ele já vai vir com a pá dele na mão, para limpar a eira dele. Ele vai recolher o seu trigo no celeiro, mas vai mandar queimar a palha em fogo inextinguível. Os irmãos vão ver mais na frente a que se refere isto, né? Em Mateus 13:30, então, Jesus diz que na vinda dele os anjos que irão ser designados por ele a fazer esta separação. Irmãos, olha, é uma coisa tão confusa para a cabeça das pessoas, que hoje elas olham assim o cenário mundial no sentido religioso, e elas veem tanta coisa, igreja fulana, igreja beltrana, Se você olhar na internet, tem cada aberrações que você vê lá, cada ideia que dá na cabeça de uma pessoa, ela vai lá, aluga um pedacinho de prédio em algum lugar e põe um nome esquisito lá que ela achou bonito. Mas dizer para vocês, irmãos, diante dos olhos de Deus, só existem dois grupos aqui na terra: os verdadeiros servos de Deus e os falsos servos de Deus. E eles ficarão juntos até quando? Até o nosso Senhor vier. Quando ele vier,
não acontecerá mais isso. O Senhor vai separar o joio do trigo, o cabrito das ovelhas, e assim você vai vendo a palha do trigo, as metáforas que Jesus usou para dizer que chegará o dia em que ele tirará o seu rebanho e o resto que não é, irá para a fornalha, né, irmão? Então vamos ver aí no verso 30, voltando aí para o capítulo 13. Deixai eles crescer até a colheita, e no tempo da colheita, os irmãos notaram lá que João Batista usou a palavra eira, porque a eira já é o local de colocar o fruto colhido. Então, até a colheita, e no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, que ali ele já interpretou que são os anjos: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para que seja queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Muito bem, irmão. Já dei para os irmãos a identificação aí dos personagens da parábola. O semeador é Jesus, o campo é o mundo. Lembre, o campo não é a igreja, porque tem muita gente que pensa assim: é o joio que está no meio da igreja. Não, é o joio que está espalhado pelo mundo. Está no meio da igreja, está fora da igreja, está em todo lugar, né? Não é apenas aqui dentro, não, porque a gente tem a impressão que Jesus está se referindo à igreja, mas está se referindo ao mundo, né? O campo é o mundo, a boa semente. Aqui nesta parábola não se refere o evangelho, mas os verdadeiros cristãos, né, os filhos do reino. E o joio, ele diz, são os filhos do diabo, que estão infiltrados no meio dos filhos de Deus para causar problema ao dono da seara, né? Então eles vêm, irmão, eu não sei se você anotou aí, estava lendo um artigo aí em que tem um grupo aí do LGBTQ, não sei o que lá, que é muita letra, né? Agora não dá nem para ler. Que eles estão projetando o seguinte: olha, nós temos que nos infiltrar dentro das igrejas tradicionais a fim de nós podermos semear a nossa ideologia lá. Então, irmãos, é um projeto do joio, né? Entrar no meio do trigo e aí vai semeando as suas ideias, né? Principalmente para adolescente que gosta muito de novidade, né? E o propósito é exatamente como Jesus fez. E aí de vez em quando aparece um, né? E vai fazer todo aquele cenário cristão que a gente conhece, né? Vem aqui à frente, quero receber Jesus, estou arrependido, mas é tudo um cenário apenas para entrar no meio do trigo, para causar o dano, né? O inimigo que semeou é o diabo, diz Jesus. A ceifa é o dia do julgamento. Verso 39 aí, parte B. Os ceifeiros são os anjos. Então os irmãos vão ver aí, irmãos, que no verso 39 ele faz esta identificação aí dos personagens da parábola, e a partir do 40, então ele vai dizer como vai acontecer esta separação. Agora, o que nós vamos ler agora, irmãos, é triste demais, né? Mas é a realidade bíblica, não podemos esconder, né? Pois, verso 40, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que são ceifeiros, que ajuntarão do seu reino
todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, irmão, infelizmente, quando eu escuto hoje, né, as pessoas falando tanta asneira, né, contra o Evangelho, contra Jesus, contra Deus, falam porque são joios, são pessoas que não têm o temor de Deus no coração, porque chegará o dia em que Deus trará o seu julgamento, e irá separar aqueles que de verdade, de coração lhe servem, e outros que são apenas planta do inimigo no meio para atrapalhar. Agora eu quero fazer mais vezes 42. 43, desculpa. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora, lembre-se, essas parábolas aqui, irmão, ela foi uma abertura do que Jesus estava dizendo sobre a semeadura do Evangelho no mundo. Aí em seguida ele vai usar parábolas para incentivar as pessoas a abraçar o Evangelho verdadeiro e a fé verdadeira, antes que esse terrível dia do julgamento venha. E aí ele propõe a irmãos, ver aí, a parábola do tesouro escondido. Escute aí o verso 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Jesus estava dizendo assim: olha, você se tornar um trigo é a coisa mais importante da sua vida. É como aquele homem colecionador de tesouro que achou um tesouro escondido. Lembra que naquela época não tinha banco para guardar o ouro das pessoas, eles guardavam enterrado, né? E como aquele homem achou numa terra que não era dele, o que ele fez? Ele vendeu tudo que ele tinha e com alegria ele foi lá e comprou a terra. Mas ele comprou a terra porque lá estava o tesouro. Jesus disse: se vocês abraçarem o verdadeiro Evangelho, vocês estão fazendo como este homem. Vocês devem dar tudo que tem para abraçar o verdadeiro Evangelho, que é o tesouro da alma de vocês. Irmão, é interessante porque em seguida ele fala: o reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e compra aquela pérola. Irmão, Jesus estava dizendo que não tem nada neste mundo que vai valer a pena se você continuar como joio. Eu vi uma pergunta aí ao pastor Augusto Nicodemo aí na rede social. Uma mulher disse assim: pastor, lá na minha igreja eu oro por um homem que não quer se converter, não quer se converter. Eu cheguei à conclusão que ele é um joio, eu continuo orando por ele? Foi uma pergunta ao reverendo Augusto Nicodemo, e a resposta dele foi: irmã, enquanto Jesus não vier, nós devemos pregar para todos e orar por todos, porque só saberemos de fato e de verdade quem é trigo ou quem é joio quando o dono do campo vier. Então, irmão, eu digo para vocês, nós não podemos ainda dizer assim: olha, eu não
falo mais do Evangelho para essa pessoa, porque já cheguei à conclusão que ela é um joio. Não, nós não temos essa capacidade para fazer. Devemos pregar a todos, orar por todos. Mas aqui, meu prezado, a recomendação do Salvador era para os seus ouvintes, para a multidão. Cada um se identificar ali com o personagem da parábola. Se alguém ali pudesse dizer bem, eu acho que eu ainda não sou trigo. Então o mestre diz, então faça como esse colecionador aqui. Jogue tudo que você tem para trás e agarre esta oportunidade. Se torne trigo. Porque chegará o dia em que o dono da terra vai separar o trigo do joio. Né? Irmão, é interessante pensar nisto, né, irmão? Antigamente, quando uma pessoa ouvia o Evangelho, ela não apenas levantava a mão, ela vinha à frente chorando, arrependida dos seus pecados, e dizia: eu quero hoje entregar minha vida a Jesus, eu quero que Ele mude a minha vida. Era isso que as pessoas diziam. Hoje o cara vai lá no banco assim, quase a mão não levanta, e às vezes nem arrependimento de nada não tem. Com pouco tempo parece que a semente caiu à beira do caminho. O inimigo veio, tirou e o cara foi embora, né? Irmãos, que Deus nos abençoe, que a gente possa fazer uma análise nas nossas vidas antes que o Senhor venha. E você pode dizer para você mesmo onde você cabe dentro desta parábola. Mas uma coisa muito boa para ouvir é que enquanto estivermos vivos, a porta da salvação está o quê? Aberta. Está aberta. Aos homens está ordenado morrer uma só vez. Aí depois disso, segue-se o juízo. Né? Você sabe por que ontem nós estávamos aqui cantando, louvando a Deus, mesmo que estávamos diante de um acontecimento tão trágico, a morte de uma irmã querida. Mas sabe por quê? Porque nós temos a certeza que aquela pessoa morreu em Cristo, morreu na fé, morreu na esperança da vida eterna. Agora eu, sinceramente, irmão, já fui chamado para fazer velório de pessoas que não são crentes. É difícil eu chorar no velório de um crente, né? Mas no velório de um descrente é difícil eu não chorar. Eu sabia que a pessoa viveu 60, 70 anos, teve grandes oportunidades de garantir a vida eterna e jogou tudo fora. Nosso Pai, nesta noite, nós somos gratos ao Senhor, Pai, porque a Tua palavra é fiel, a Tua palavra é verdadeira. Sabemos, ó Deus, que existe tanto questionamento hoje contra a Tua palavra. Pessoas dizendo que não é aquilo que os tradutores falaram, não é aquilo que está escrito, que descobriram uma nova coisa, e assim, ó Pai, vão confundindo as mentes das pessoas para que elas não deixem o verdadeiro Evangelho cair em seus corações. Abençoe, ó Pai, a cada pessoa que ouviu a Tua palavra, aqueles que no seu coração hoje abriram seus corações para Jesus, que o Senhor faça essa semente do Evangelho verdadeiro brotar em suas vidas. Nós oramos.